Eu sei o que muita gente pensa, que o tempo traz sabedoria, que os filhos sempre sabem o que é melhor, que a velhice é apenas uma fase de colheita de amor e gratidão. Mas essas pessoas nunca ficaram em pé sozinhas numa cozinha fria, com o chão molhado e as mãos trêmulas, percebendo que, mesmo cercada de família, estavam cada vez mais invisíveis. Me chamo Isabel, tenho 72 anos, e a história que vou contar começou numa manhã chuvosa, dentro da casa onde vivi por quase 50 anos. A água escorreu pelo piso enquanto eu tentava alcançar uma toalha no armário alto. Bastou um pequeno deslize, um sapato mal posicionado, e meu corpo perdeu o equilíbrio. A queda não foi grave, apenas um susto, alguns hematomas no braço e um incômodo na costela. Nada que justificasse o que viria depois. Ainda sentada no chão, tentando retomar o fôlego, escutei minha própria respiração ecoando no silêncio da casa. Essa casa tão cheia de vida anos atrás, e agora tomada por um silêncio pesado. Levantei com cuidado, segurei-me na mesa e preparei um chá para acalmar o susto. Pensei em não contar nada aos meus filhos, mas acabei mencionando durante uma ligação de rotina. 2 dias depois, Lucas e Bianca chegaram juntos, como raramente faziam. Lucas, com sua pasta de couro e o olhar pragmático. Bianca, com sua voz doce e aquele sorriso que sempre pareceu mais ensaiado do que sincero. "Mamãe, precisamos conversar", disse Lucas, puxando uma cadeira à minha frente, como se já soubesse que eu não teria escolha senão ouvi-los. "Você precisa de proteção", começou Bianca, pousando a mão na minha. "Essa queda foi um sinal. A gente precisa organizar as coisas para o seu próprio bem." Observei-os em silêncio. Não era a primeira vez que vinham com essa conversa de organizar o futuro. Já haviam mencionado antes a complexidade dos documentos, a necessidade de facilitar os trâmites, mas, até então, nunca tinham trazido nada concreto. Desta vez, estavam preparados. Lucas abriu a pasta e de lá retirou uma pilha de papéis cuidadosamente alinhados. "Aqui estão os documentos. Basicamente, vamos transferir algumas responsabilidades administrativas para nós. Assim você não precisará se preocupar com contas, propriedade, burocracia. Tudo ficará mais simples." "Mais simples para quem?" perguntei, sem alterar o tom. Ele sorriu como quem fala com uma criança teimosa. "Para todos, mamãe. Você vai se sentir aliviada. Não precisará mais lidar com nada disso." Bianca reforçou. "Confia na gente, por favor. É o melhor a se fazer." Ah, essa frase. Confia na gente. Como se a confiança fosse um cheque em branco que eu ainda deveria assinar. Como se os anos de pequenas decepções não estivessem gravados na minha memória. Fitei os olhos deles. Vi ali algo que não sabiam disfarçar. Ansiedade. Não era preocupação genuína. Era urgência. Havia algo por trás daquela pressa. "Posso ler com calma?" perguntei, tentando manter a voz serena. Lucas e Bianca se entreolharam. O desconforto foi quase palpável. "Claro, mamãe", respondeu Bianca após alguns segundos. "Mas são termos técnicos. Você pode não entender tudo. Se quiser, podemos explicar." "Prefiro ler sozinha", cortei. Eles assentiram, mas vi claramente o incômodo. Era como se tivessem perdido o controle do roteiro que haviam planejado. Quando foram embora, deixando os papéis sobre a mesa da sala, o silêncio da casa pareceu ainda maior. Peguei meus óculos, liguei o abajur e sentei na poltrona. A chuva tamborilava na janela enquanto eu deslizava cada folha devagar. Não era tão complicado quanto tentaram me fazer acreditar. Pelo contrário, era claro demais. Eles estavam propondo a transferência integral de todos os meus bens, casa, carro, contas, para o nome deles. Assinando aquilo, eu me tornaria uma visitante na minha própria vida. Um detalhe sutil chamava minha atenção. Não havia cláusula de reversão, nem garantias de uso vitalício. Bastava uma assinatura. E eu não teria mais qualquer direito de decidir onde morar ou como viver. Fechei os olhos e respirei fundo. Lembrei das tantas vezes em que fui tratada como uma obrigação. As ligações adiadas, os aniversários esquecidos, as decisões tomadas sem que sequer me consultassem. Sempre fui a mãe que não reclamava, que cedia para não causar conflitos. Mas ali, naquela noite silenciosa,
Algo dentro de mim se ergueu com uma força que há muito eu não sentia. Levantei e fui até a escrivaninha onde ainda guardava as lições que aprendi com Henrique, meu falecido marido. Ele sempre dizia: nunca assine nada sem ler. E se precisar, escreva o que for preciso para se proteger. Revirei as gavetas e encontrei papéis antigos, algumas anotações e um velho livro de direito básico que ele mantinha. Voltei para a mesa. Peguei uma folha de papel simples e, com a letra firme que ainda me restava, adicionei uma cláusula ao contrato. Qualquer alteração de propriedade, administração ou destino deste imóvel só poderá ocorrer com o consentimento expresso e por escrito da titular original, Isabel, enquanto viva e em plena capacidade de discernimento. Simples, limpo e, mais importante, legalmente válido. Recoloquei a folha no meio dos documentos, cuidadosamente, e ajeitei as demais como estavam. Fechei a pasta, apaguei a luz e subi para o meu quarto. Naquela noite, dormi como há muito tempo não conseguia. Não por ter vencido, mas por, enfim, ter escolhido me ouvir. No dia seguinte, Lucas e Bianca voltaram. Trouxeram café, sorrisos e aquela alegria forçada de quem acredita estar prestes a finalizar um negócio. "Pronta, mamãe?" perguntou Bianca. "Sim." Sorri, tranquila. Assinei. Entreguei a pasta fechada. Eles não revisaram. Apenas recolheram tudo com olhares satisfeitos. Eu os observei sair pela porta, seguros de que haviam resolvido tudo. Mal sabiam que naquele envelope eu havia plantado a minha resistência silenciosa. Os dias que seguiram pareceram calmos. Lucas e Bianca não tocaram mais no assunto dos documentos. Era como se tudo estivesse resolvido. Mas eu sabia. Sabia que o silêncio deles não vinha de paz, mas de confiança antecipada na vitória que pensavam ter conquistado. Enquanto a rotina retomava seu curso, eu me permitia pequenos momentos de observação. Era curioso perceber como, mesmo quando estavam fisicamente presentes, continuavam distantes. As conversas giravam em torno deles, de suas rotinas agitadas, de suas preocupações profissionais, das viagens marcadas e dos compromissos que sempre pareciam mais urgentes do que uma visita à mãe. Não me doía mais como antes. Eu já não esperava o que nunca veio. Só observava, atenta. Foi numa quarta-feira qualquer que Lucas apareceu novamente. Desta vez sozinho. Tinha o semblante sereno, mas a postura um pouco mais tensa. "Vim conversar, mamãe." "Está tudo bem?" perguntou, entrando com aquele ar de quem carrega um discurso ensaiado. Ofereci café, como sempre fiz. Ele aceitou, mas logo foi direto ao ponto. Bianca e eu pensamos em começar algumas reformas na casa. Nada drástico, apenas pequenas melhorias. E já que agora as questões legais estão sob nossa responsabilidade, queremos otimizar o uso do imóvel. Inclusive, há uma possibilidade de alugá-la por alguns meses. Coloquei a xícara devagar sobre o pires, encarando-o. "Alugar?" repeti, como quem busca confirmar se ouviu corretamente. "Sim, pensamos em você passar uma temporada com Bianca nesse período. Ela tem o quarto de hóspedes pronto. Seria mais confortável, menos trabalhoso para você." Respirei fundo. A proposta não era apenas um capricho. Era o primeiro movimento visível do que sempre estivera implícito. Eles já se viam donos da casa, e eu, uma hóspede. Levantei-me e caminhei lentamente até a estante onde estavam os documentos. Lucas me acompanhava com os olhos, visivelmente confuso com meu gesto. Abri o contrato na página exata, onde com minha própria letra estava a cláusula que havia inserido naquela noite solitária. "Você leu tudo, Lucas?" perguntei em tom calmo. Ele franziu a testa, aproximando-se. "Claro, mamãe. Confiei em que tudo estava em ordem." Apontei com o dedo para o trecho escrito à mão. Ele leu rapidamente. A expressão no seu rosto mudou sutilmente de curiosidade para surpresa. Depois, para um desconforto crescente. "Mas", balbuciou, "isso aqui não estava no original que preparamos." "Não estava. Eu escrevi." Antes de assinar, respondi sem tirar os olhos dele. O silêncio pesou entre nós. Era como se ele tentasse encontrar uma forma de argumentar, mas não conseguisse. "Mamãe, isso complica bastante as coisas", disse por fim, recuando um passo. "Não, Lucas. Isso apenas restabelece o equilíbrio." Minha voz saiu firme, porém serena.
Ele apertou os lábios, desviou o olhar e logo inventou uma desculpa para encerrar a visita. Saiu levando a xícara ainda pela metade, como se fugir da conversa fosse a única saída digna. Naquela noite, pela primeira vez em anos, não tive insônia. O que eu não imaginava era que o silêncio não seria de fato o fim, apenas o início de uma nova fase. Poucos dias depois, recebi a visita de Bianca. Chegou com uma expressão cuidadosa, os gestos mais suaves que de costume. "Mamãe, posso entrar?" perguntou já abrindo a porta. Assenti. Ela se acomodou no sofá da sala, deixando a bolsa estrategicamente ao lado. "Lucas me contou sobre a cláusula." Começou sem rodeios. "Não esperávamos isso de você." Aquela frase me soou familiar. "Não esperávamos isso de você." Como se minha capacidade de pensar e decidir tivesse uma data de validade vencida. "Por quê?" ela prosseguiu. "Por que não conversou com a gente antes de fazer essa alteração?" A olhei com ternura e, ao mesmo tempo, com uma tristeza serena. "Vocês conversaram comigo antes de preparar aqueles documentos? Antes de redigir um contrato que me tornaria visitante na minha própria casa?" Ela tentou falar, mas se calou. Seus olhos começaram a brilhar, não sei se de frustração ou de culpa. "Nós só queríamos evitar problemas no futuro, mamãe. O problema foi vocês acreditarem que eu não perceberia", completei com um leve sorriso. Houve uma pausa longa, pesada. O olhar dela oscilava entre a mágoa e o reconhecimento. "Isso não precisava ter virado um conflito", disse, a voz um pouco embargada. "Não virou um conflito, Bianca. Virou um limite. Algo que talvez eu devesse ter aprendido a impor muito antes." Ela suspirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, abaixou a cabeça diante de mim. "Lucas está irritado. Muito. Ele disse que vamos procurar um advogado." "Façam o que julgarem necessário", respondi sem elevar a voz. "Apenas saibam que não sou mais aquela mãe que engole tudo em silêncio." Bianca saiu sem abraços, sem palavras de despedida, mas levando consigo algo novo, o incômodo da própria consciência. Na manhã seguinte, enquanto regava minhas plantas, me vi refletindo sobre tudo aquilo. Sempre amei essa casa. Cada canto tinha história. Cada rachadura na parede guardava um pedaço de quem eu fui. O que meus filhos não compreenderam é que essa casa não era apenas uma propriedade. Era meu refúgio, meu último espaço de dignidade. Não se tratava de dinheiro, de papéis, de contratos. Tratava-se de permanecer dona de mim mesma. Pela primeira vez em décadas, eu me sentia forte. Não pela batalha, mas pela escolha de não mais me calar. E eu sabia. O próximo capítulo dessa história ainda estava por vir. O tempo tem um jeito curioso de esticar o silêncio. Nos dias que seguiram, as visitas cessaram. O telefone não tocou. Lucas e Bianca mergulharam em um afastamento estratégico. Eu não me enganei. Estavam se reorganizando. Mantive minha rotina intacta. Meus chás na varanda, as leituras na poltrona perto da janela, as conversas com as plantas no jardim. Mas havia uma vibração no ar, a sensação clara de que algo estava sendo preparado. E veio. Numa tarde de sexta-feira, a campainha tocou. Pela visão lateral da cortina, vi Lucas, acompanhado de um homem que eu não conhecia. Trajava um terno bem ajustado, maleta de couro em mãos, olhar treinado. Advogado, evidentemente. Abri a porta com um sorriso educado. "Mamãe", disse Lucas formal. "Este é o Dr. Renato, nosso advogado. Viemos esclarecer alguns detalhes técnicos do documento." Convidei-os a entrar. O advogado foi direto, como costumam ser os que já estudaram o terreno antes de pisar. "Dona Isabel, primeiramente agradeço sua atenção. Nosso objetivo aqui é apenas esclarecer um ponto específico. Ao revisar o contrato, notamos a inclusão de uma cláusula manuscrita, algo que não constava no documento original redigido por nós." Assenti serena. "Sim, fui eu quem a inseriu", respondi. Ele ajeitou os óculos e consultou alguns papéis. "A questão, senhora, é que essa adição não foi registrada oficialmente pelas demais partes. Tecnicamente, não possui validade jurídica, já que altera substancialmente os termos previamente acordados sem a concordância das outras assinaturas." Respirei fundo. Ali estava o jogo deles. Invalidar minha defesa pela via formal. "Doutor", comecei com firmeza.
Todos os documentos foram entregues a mim para a assinatura final. Eu não fui coagida a assinar às pressas, pois pedi tempo para a leitura. Com minha própria mão, antes de qualquer assinatura, fiz a anotação. Assinei com total consciência. Meus filhos recolheram o material sem revisar e arquivaram o contrato com essa cláusula inclusa. Ainda assim, ele tentou prosseguir. Ergui a mão delicadamente, mas com autoridade. A versão assinada está registrada, completa. Tenho cópias. E tenho testemunhas do momento em que fiz a leitura sozinha, na minha casa. Nenhuma modificação foi realizada após a assinatura. Lucas mexeu-se na poltrona, incomodado. Pela primeira vez naquela conversa, vi nervosismo real em seu rosto. Mamãe, o que você está fazendo só vai gerar um desgaste desnecessário para todos, disse ele, abandonando o tom calmo. Desgaste, repeti em voz baixa. É o que vocês me impuseram desde o início, quando decidiram me reduzir a uma assinatura obediente. Eu apenas corrigi o rumo. Bianca surgiu repentinamente na sala. Devia ter ficado do lado de fora, esperando. Trazia nos olhos algo entre o medo e o cansaço. Mãe, disse num tom mais contido, ninguém aqui quer te prejudicar. Só queremos manter as coisas sob controle para sua segurança. Sorri com doçura amarga. Controle, minha filha. Não é o mesmo que cuidado. Vocês confundem zelo com domínio. O advogado se levantou, visivelmente desconfortável com o tom emocional que a conversa ganhava. Dona Isabel, nosso papel não é causar atrito familiar. Iremos apenas apresentar as alternativas legais para a análise. Façam o que acharem necessário, doutor, respondi. Mas saibam que não cederei. Meus limites foram traçados e agora são inegociáveis. Eles foram embora, deixando um rastro de tensão suspensa no ar. Aquela noite foi de reflexão. Pensei em quantas vezes, ao longo dos anos, eu me apaguei voluntariamente para manter a paz. Como cedi aos horários que nunca batiam, aos convites adiados, às respostas vazias de afeto. Como a minha utilidade sempre foi maior que minha presença. Mas agora era diferente. Eu não precisava mais da aprovação deles para validar meu próprio valor. Foi então que decidi procurar apoio formal. Revirei minha velha agenda até encontrar o número de Adriana, a amiga de longa data e ex-colega de trabalho de Henrique. Advogada aposentada, sempre atenta e meticulosa. Isabel, que bom ouvir sua voz. Atendeu com entusiasmo. Expliquei tudo com calma. Ela ouviu sem interromper, como quem entende o peso das entrelinhas. Você agiu corretamente, disse após minha longa explanação. Essa cláusula, se adicionada antes da assinatura e constando nos registros arquivados, é absolutamente válida. O alívio foi imediato. Mas não era apenas por saber que tinha respaldo legal. Era por sentir, de fato, que eu não estava mais sozinha. Nos dias seguintes, comecei a frequentar discretamente um grupo de mulheres da minha idade, indicado por Adriana. Eram viúvas, divorciadas, mães esquecidas, cuidadoras exaustas, mulheres como eu. Ali, descobri algo transformador. Não era a única. Quando contei parte da minha história, sem detalhes de nomes, algumas lágrimas apareceram nos olhos das presentes. Sabe, Isabel, disse uma delas, às vezes a verdadeira libertação não vem de quem pede desculpas. Vem quando a gente para de se curvar. Eu sorri. Elas entendiam. Enquanto isso, Lucas e Bianca não apareceram mais. O silêncio deles, antes ensurdecedor, agora era um alívio inesperado. Até que, numa manhã qualquer, recebi uma notificação formal em minha caixa de correio. Um aviso. Estavam protocolando uma tentativa de anular judicialmente a cláusula. Segurei o papel com as mãos firmes. Não houve raiva, tampouco medo. Apenas uma certeza tranquila. Eu estava pronta. Naquela tarde, fui até meu velho baú de recordações. Entre fotos amareladas, cartas e bilhetes antigos, encontrei um envelope nunca antes aberto. Reconheci de imediato a caligrafia de Henrique. Suas palavras escritas anos atrás soaram como um abraço. Se algum dia tentarem decidir por você, lembre-se, sua força está em não permitir ser apagada. Fechei os olhos. A carta dele não poderia ter chegado em melhor momento. Eu já sabia o que precisava ser feito.
E dessa vez, não seria apenas por mim. O envelope com a caligrafia de Henrique repousava sobre minha mesa, como se tivesse esperado o tempo certo para ser encontrado. Minhas mãos tremiam levemente quando rompi o lacre antigo. O papel estava amarelado, mas suas palavras eram firmes, nítidas. Reconheci o traço seguro dele, sempre direto, sempre cheio de ternura. Minha Isabel, se um dia você estiver lendo esta carta, é porque a vida seguiu seu curso, como sempre soubemos que seguiria. Eu temo que, por amor, medo ou até egoísmo, nossos filhos tentem tomar decisões por você. Não por maldade, mas porque acreditam que sabem o que é melhor. Mas você, minha querida, sempre soube pensar por si. Não permita que te silenciem. Confie em seu instinto. Leia tudo. Questione tudo. E, se necessário, escreva o que for preciso para manter sua dignidade intacta. O amor verdadeiro não exige obediência, exige respeito. Com todo o meu amor, Henrique. Fechei os olhos. O calor das palavras dele me envolveu como um abraço tardio. Senti um nó na garganta, mas não chorei de tristeza. Pela primeira vez em muito tempo, me senti amparada, mesmo na ausência. Dobrei a carta com cuidado e a guardei dentro do meu diário, no mesmo espaço onde havia escrito sobre a cláusula semanas antes. Agora, as duas partes da minha história, a memória e a escolha, estavam unidas. No sábado seguinte, enquanto preparava chá, ouvi a voz doce de Sofia na porta. "Vovó, posso entrar?" Abri o sorriso que sempre guardo para ela. Sofia, com seus 16 anos, trazia nos olhos algo que me comovia. Aquela mistura de juventude e percepção madura que muitos adultos não têm. Sentou-se à mesa, tirou o caderno de anotações da mochila e me olhou com curiosidade. Mamãe e o tio Lucas não param de falar sobre advogados e documentos. Eu não entendo tudo, mas sei que você está passando por algo difícil. Só quero dizer que eu vejo você, vovó. Minha garganta apertou. Peguei sua mão sobre a mesa e a apertei com carinho. Obrigada, minha querida. Às vezes, ser vista já é tudo o que a gente precisa. Sofia hesitou por um segundo, depois falou baixinho. Eu quero ser como você, forte, corajosa, que sabe dizer não quando precisa. Meus olhos se encheram d'água. A semente que eu tanto temi não conseguir plantar, agora brotava ali, diante de mim. Não queira ser como eu, Sofia. Quero que você seja melhor, que aprenda desde cedo que se proteger também é uma forma de amar. Ela sorriu e abriu o caderno. Podemos começar o meu diário hoje? Assenti. Peguei um caderno novo de capa florida e escrevi na primeira página. Este caderno pertence a Sofia. Aqui viverão suas palavras, seus medos e suas forças. Sempre escreva o que seu coração precisa dizer, mesmo que o mundo ainda não esteja pronto para ouvir. Entreguei a ela. Enquanto via minha neta começar a escrever, senti algo dentro de mim finalmente se aquietar. Na semana seguinte, recebi a notificação oficial do processo aberto por Lucas e Bianca. Tentavam anular a cláusula com base na falta de consentimento conjunto das partes originais. Adriana, minha amiga advogada, revisou tudo com atenção. Eles estão apostando na sua desistência emocional, disse ela. Não tem base forte, mas sabem que muita gente na sua idade desiste para evitar desgaste. Sorri, segura. Não vão encontrar essa brecha em mim. Preparamos a documentação, reunimos as provas, as cópias dos documentos assinados, os registros de entrega, meu relato completo e detalhado de cada etapa, além das testemunhas de que assinei tudo voluntariamente, sem coação. O mais importante, porém, era algo que não constava em nenhum papel. A firmeza com que eu, finalmente, me colocava no centro da minha própria história. Enquanto o processo seguia seu ritmo, Bianca voltou a aparecer, sozinha desta vez. Chegou no fim da tarde, com o rosto cansado e os olhos ligeiramente inchados. "Podemos conversar?" perguntou, parada na porta. Assenti. Fizemos o café em silêncio. O cheiro familiar preenchia o ambiente, trazendo memórias de tempos mais simples, quando nossas conversas não tinham o peso que agora carregavam. Sentou-se à mesa, mexendo o açúcar na xícara por longos segundos antes de falar. Eu li novamente o contrato. E a sua cláusula. Pausou. Eu entendi. Fiquei em silêncio.
Não havia necessidade de apressar o que ela precisava dizer. Eu não vim aqui para discutir, nem para convencer você a voltar atrás, continuou. Vim porque acho que só agora percebi o que fizemos. Não era sobre cuidar de você. Era sobre controlar algo que não nos pertencia. Suas palavras vieram com dificuldade, como quem finalmente admite uma culpa adormecida. Eu sei que o Lucas não vai aceitar tão cedo, disse com um suspiro. Mas eu precisava vir aqui dizer que vejo agora o quanto fomos egoístas. Meu olhar suavizou, e minha voz saiu num sussurro. O egoísmo de vocês não me machuca mais, Bianca. Só me entristece que tenham acreditado, nem por um instante, que eu seria incapaz de perceber. Ela mordeu os lábios, como segurando um choro. A Sofia, ela fala tanto de você, de como você escreve, de como é forte. Eu vejo nela uma admiração que, talvez, eu nunca soube ter. Segurei sua mão. Ainda há tempo, minha filha. Não para o que passou, mas para o que vem depois. Ela apertou minha mão de volta. Não havia redenção completa ali, mas havia um primeiro gesto sincero. Naquela noite, escrevi no meu diário. O perdão não apaga o que foi feito. Ele apenas abre espaço para que o peso não esmague mais o peito. E às vezes, só o reconhecimento já traz algum alívio. Senti que, aos poucos, algo dentro de nós começava a se transformar. Não porque as feridas desapareceram, mas porque eu, finalmente, havia deixado de sangrar. E mesmo sabendo que o processo jurídico ainda corria, eu estava em paz. Porque a batalha mais difícil eu já tinha vencido, a de não permitir ser apagada. O processo judicial seguia seu ritmo lento, como quase tudo que envolve justiça. Mas, dentro de mim, o tempo tinha desacelerado de forma diferente. As noites voltaram a ser tranquilas, as manhãs, serenas. Descobri um novo tipo de silêncio. Um silêncio que não era abandono, mas alívio. O silêncio de não precisar mais esperar por ligações que nunca vieram, por mensagens que não chegaram, por visitas carregadas de exigências disfarçadas de afeto. Lucas havia desaparecido por completo desde a última tentativa de anular minha cláusula. Nenhuma mensagem, nenhum pedido de conversa, nenhum aceno. E, de forma curiosa, esse vazio não me pesava mais. Pela primeira vez, percebi o quanto eu, durante anos, havia me esforçado para manter vínculos que existiam quase só pela minha insistência. Agora, o simples fato de não me verem como alguém frágil e manipulável já bastava para que escolhessem o afastamento. Bianca, por outro lado, visitava ocasionalmente, sempre com uma mistura de constrangimento e desejo de se aproximar. Ainda tateávamos um caminho novo, onde não existia mais o papel da mãe submissa nem o da filha onipotente. Num desses encontros, enquanto tomávamos chá na varanda, ela disse algo que ficou ecoando em mim. Mãe, às vezes, acho que fomos ensinados a confundir cuidar com dominar, e agora vejo o quanto isso é cruel, mesmo quando parece amor. Apenas segurei sua mão, num gesto de aceitação. Ainda não era reconciliação plena, mas era um ponto de partida. Naquele mesmo dia, ao final da tarde, Sofia chegou com sua energia doce e seu inseparável caderno. Desde que começara a escrever, trazia sempre novas páginas para me mostrar. Seus textos ainda eram simples, mas carregavam uma sensibilidade que me emocionava. Hoje escrevi sobre coragem, vovó, disse, orgulhosa. Abri o caderno e li devagar. Coragem não é gritar, é falar quando todos acham que você vai ficar calada. É assinar o próprio nome quando querem escrever por você. É não permitir que apaguem sua história para encaixar na história dos outros. Fechei o caderno com um nó na garganta. Era como se, através dela, minha própria história encontrasse continuidade. Você está aprendendo rápido, minha querida. Sorri. Estou aprendendo com você, vovó. Sofia me olhou com os olhos brilhando de algo maior do que admiração. Era reconhecimento. Naquela noite, depois que todos se foram, sentei-me sozinha na sala. O relógio marcava 9 horas, mas o peso da noite era leve. Peguei meu diário, aquele companheiro silencioso de tantas confissões, e escrevi. Hoje percebi que minha luta não foi só por mim, foi por ela. Pela semente que agora floresce na Sofia. Pela próxima mulher da família que não precisará esperar décadas para perceber seu valor.
Algumas semanas depois, recebi um telefonema do escritório de Adriana. Isabel, tenho boas notícias, disse ela, com um sorriso audível na voz. O juiz indeferiu a ação deles. Sua cláusula foi reconhecida como válida e legítima. O caso está encerrado. Por alguns segundos, apenas respirei. Não gritei, não chorei, não comemorei em euforia. Apenas fechei os olhos e senti a calma de quem, depois de uma longa caminhada, encontra enfim um banco para sentar. Obrigada, Adriana. Por tudo. Foi você quem fez o mais difícil, respondeu ela. Manteve a lucidez e a força quando muitos teriam desistido. Desliguei o telefone e fui até o jardim. O jasmim que Sofia e eu havíamos plantado meses antes já florescia, com pequenos brotos brancos se abrindo timidamente. Toquei uma das flores com delicadeza, como quem reconhece um símbolo maior. Aquela planta era um espelho, frágil, mas determinada a florescer, mesmo após a tempestade. No domingo seguinte, Sofia chegou cedo, trazendo uma surpresa. Vovó, eu fiz um presente para você. Era uma pequena caixa de madeira, pintada à mão com cores vivas. Ao abrir, vi que ela havia feito uma nova capa para o meu diário. A mulher que escreveu o próprio final. Abracei minha neta com o peito cheio de um orgulho que não cabia em palavras. Esse diário agora é seu também, disse a ela. Porque a nossa história não termina aqui. Ela continua em cada escolha sua. Sofia sorriu com a firmeza de quem já entendeu algo que eu levei anos para aprender. Eu prometo, vovó. Nunca vou deixar ninguém escrever por mim. Naquele instante, soube que minha maior vitória não estava nos papéis assinados, nem na cláusula validada. Estava nesse legado invisível que passava de mim para ela. O que começou com medo e silêncio, agora se transformava em voz e coragem. E assim, mesmo sem perceber, eu já caminhava para o fim dessa jornada. Mas ainda faltava um encontro. Um último gesto, que embora não fosse necessário, eu sabia que precisava acontecer. O encontro com Lucas. Não havia sido combinado. Não houve aviso, nem pedido de encontro. Foi numa tarde de segunda-feira, enquanto eu cuidava das plantas do jardim, que ouvi o portão abrir. Ergui os olhos e vi Lucas. Estava sozinho. A roupa alinhada, como sempre, mas o rosto diferente. Um cansaço no olhar que não se via antes. Por alguns segundos, nenhum de nós falou. Apenas nos observamos, como se cada um avaliasse o terreno emocional daquele reencontro. Posso entrar? Ele perguntou, com a voz mais baixa do que de costume. Claro, respondi, indicando o banco sob a sombra do limoeiro. Sentou-se com um cuidado quase cerimonial. Notei que trazia algo na mão. Uma pasta pequena, mas não a de couro tradicional, e sim uma simples de papelão. O silêncio se prolongou mais um pouco, até que ele começou. Mãe, eu demorei para vir. Talvez mais do que deveria. Você veio no tempo que conseguiu, respondi com calma. Ele assentiu, olhando para o chão antes de prosseguir. Eu lutei contra isso todo o tempo. Contra o que você fez, contra a sua decisão. Achei que estava protegendo você. Ou, pelo menos, convenci a mim mesmo de que era isso. Permaneci em silêncio, permitindo que ele falasse sem pressa. Na verdade, continuou, eu estava protegendo o controle. Não queria admitir que você não precisava mais que eu organizasse sua vida. Sempre foi mais fácil pensar que a senhora era frágil. A sinceridade inesperada não me surpreendeu tanto quanto a forma como ele a verbalizou. Era como se finalmente estivesse se despindo das defesas. A Bianca tentou me alertar, disse ele quase num sussurro. Disse que você só estava, pela primeira vez, se defendendo. Eu não consegui ouvir. Olhei para meu filho. Aquele homem de 45 anos, tão acostumado a comandar salas de reunião, agora parecia pequeno diante de algo que o dinheiro ou a carreira nunca lhe ensinaram. Humildade diante da verdade. Lucas, comecei com firmeza e doçura. O que mais me doeu não foi a tentativa de me tirar o que construí. Foi o fato de acreditar em que eu não perceberia. Ele engoliu seco. Eu sei, respondeu. E foi aí que eu falhei como filho. Por um instante, o vento trouxe o cheiro suave do jasmim que florescia ao lado. Respirei fundo. Você não falhou como filho, meu querido. Corrigi. Apenas repetiu o que muita gente faz. Confundiu amor
com domínio. Mas o amor, quando é verdadeiro, não exige submissão. Ele fechou os olhos, respirando fundo. Quando os abriu, ergueu a pequena pasta de papelão. Trouxe isso para você. É uma cópia do pedido oficial de encerramento do processo. Retiramos a ação. Não vamos contestar mais nada. A casa é sua, mãe. Sempre foi. Peguei o envelope devagar. Não precisei abrir. O gesto, para mim, já bastava. Obrigada, Lucas. Não pela casa, mas por, finalmente, me ver. Seus olhos marejaram. Pela primeira vez em muitos anos, meu filho chorava diante de mim. Não por dor ou raiva, mas por um peso que começava a deixar seus ombros. Naquela noite, sentei-me no meu lugar preferido da casa, a velha poltrona ao lado da janela. A chuva fina tocava o vidro com delicadeza, como se o próprio céu entendesse a leveza que agora preenchia o ar. Abri meu diário mais uma vez. Hoje, meu filho me devolveu algo que jamais deveria ter tentado tirar: o direito de ser dona de mim mesma. Mas, mais do que isso, me devolveu o olhar de filho, não de tutor. Fechei o diário com um sorriso. Senti, enfim, que o ciclo estava se encerrando. Algumas semanas depois, numa manhã ensolarada, reuni minha pequena família para um café no jardim. Bianca, Lucas e Sofia sentaram-se ao redor da mesa, sob o mesmo limoeiro que tantas vezes testemunhou meus pensamentos silenciosos. Preparei tudo com carinho: pães, bolos, frutas e o chá que sempre foi tradição em nossas manhãs de domingo. Vovó, disse Sofia, segurando seu caderno de anotações. Hoje escrevi uma coisa especial. Ela leu em voz alta. Não é a casa que guarda na história. É a força de quem nunca deixou que a história fosse apagada. Todos permaneceram em silêncio por alguns segundos. Bianca sorriu com os olhos úmidos. Lucas baixou a cabeça, visivelmente tocado. Eu apenas disse: esse é o verdadeiro legado. Não a casa, não os bens, mas a capacidade de cada um escrever sua própria história com dignidade. O sol foi subindo lentamente no céu, iluminando o jardim. As flores do jasmim, agora em pleno florescimento, exalavam um perfume suave, quase imperceptível, mas constante. Senti algo novo naquela manhã. Não era euforia, nem alívio. Era paz. Paz, por saber que, mesmo quando tentaram me reduzir a uma assinatura, eu escrevi meu próprio final. Paz, por ter rompido um ciclo de silêncio. Paz, por ter plantado em Sofia uma semente que não precisa esperar décadas para germinar. Paz, por saber que, mesmo quando o tempo seguir seu curso e eu não estiver mais aqui, minha história continuará viva nas escolhas de quem aprendeu a dizer: não vou permitir que me apaguem. E assim, com o coração pleno, encerrei o meu diário, guardando-o na mesma caixa onde estão as cartas de Henrique e as primeiras páginas de Sofia. O fim não era o término de tudo. Era apenas o começo de uma nova história.